Questões adaptadas aqui para o pessoal do Distrito Federal, concurso para professor temporário, professores temporários. Vamos lá. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal número 9.394 e 96 e suas alterações, julgue o item a seguir. A lei em questão prevê a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Certo ou não? Sabe ou não sabe, professor? Certo ou não? Se você disse não, parabéns, você errou. Veja só o que diz o parágrafo 2º aqui do artigo 1º. Vamos ler tudo novamente. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Aí o que interessa está aqui. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Olha aí, artigo 1º cai em prova, hein? Marca aí no seu caderno. Vamos voltar para a nossa questão. Agora você sabe que isso aqui está certo. Opa, cadê aqui? Eu errei. Está correto aqui. De acordo com o quê? De acordo com o artigo 1º, parágrafo 2º da LDB. Está correto. Vamos para a próxima questão. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal número 9.394 e 96 e suas alterações, julgue o item a seguir. Um dos princípios da educação constantes da referida lei é a coexistência da educação digital com a garantia de conectividade em todas as instituições públicas. Certo ou não? Certo ou não? Olha só, para você acertar essa questão, você tem que saber o artigo 3º da LDB, lá no inciso 5. E quem sabe o artigo 3º, inciso 5, vai marcar que não. Se você marcou certo, dá uma lidinha lá no artigo 3º, inciso 5. Eu não vou dar uma olhadinha não, porque eu tô meio apressado. Bora para a próxima questão. Julgue o item a seguir com relação aos objetivos, às diretrizes e às bases da educação nacional. A educação, além de pleno desenvolvimento da pessoa, tem por objetivo a sua qualificação para o trabalho? Certo ou não? Certo ou não? Olha só, para você acertar essa questão, você tem que saber o quê? Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Sendo assim, a alternativa aqui está correta, está certa, questão certa de acordo com o artigo 2º da LDB. Vamos lá. Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, julgue o item subsequente. A educação, como dever da família e do Estado, tem como uma das suas finalidades o pleno desenvolvimento do educando. Certo ou errado? Certo ou errado? Olha só, isso aí está naquele artigo 2º. Você não pode errar, essa é fácil, hein? Não pode errar, está no artigo 2º. Olha só o artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Alternativa correta. Letra C não. C de certo. Vamos para a próxima. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, julgue o item. O combate à evasão escolar é uma preocupação recorrente que encontra na adequação de condições para o acesso e a permanência de estudantes e trabalhadores uma forma de prevenção. O combate à evasão escolar é uma preocupação recorrente que encontra na adequação de condições para o acesso e permanência de estudantes e trabalhadores uma forma de prevenção.
Certo ou não? Certo ou não? Olha só, dá para acertar isso aqui pelo bom senso. Mas se você não tiver bom senso, a gente pode dar uma olhadinha no artigo. Opa! A gente pode dar uma olhadinha no artigo 3º, né? Os princípios lá do artigo 3º e também lá no artigo 4º. Vamos dar uma olhadinha no artigo 3º e no artigo 4º. No artigo 3º você dá uma olhadinha no inciso 1. No artigo 4º você pode dar uma olhadinha no inciso 7. Vamos lá. Pegando aqui o artigo 3º, o inciso 1 aqui que a gente estava falando, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso aqui é um princípio que dava para você acertar lá a questão. Mas vamos descendo aqui e vamos ver aqui o artigo 4º. Artigo 4º, inciso 7, né, que a gente marcou. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escola pública será efetivado mediante a garantia de... Aí vem aqui, inciso 7. Oferta de adequação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Essa aqui é a base legal lá da nossa resposta. Então, de acordo lá com base no artigo 3º, que é o princípio lá, e de acordo com o artigo 4º, inciso 7, a alternativa está correta. Alternativa correta. Próxima questão. A Lei de Diretrizes e Bases LDB, Lei 9.394, foi promulgada em 20 de dezembro de 1996. Desde então, ela vem abrangendo os mais diversos tipos de educação. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além de outras modalidades do ensino, como a educação especial, a educação indígena, a educação no campo e o ensino à distância. Cabe a nós, brasileiros, segui-la, tornando a educação muito mais humana e formativa. A respeito dos direcionamentos dados na Lei de Diretrizes e Bases LDB em relação à educação, julgue o item. Segundo o artigo 1º, olha só, artigo 1º, quando ele fala artigo 1º, artigo 2º é para você, ele quer saber se você decorou o artigo. Segundo o artigo 1º da LDB, a educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Isso aqui está certo ou não? Está certo ou não? Se você sabe, parabéns. Se você não sabe, vou te mostrar o artigo 1º da LDB. Veja o que diz o artigo 1º da LDB. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. É o que está lá na questão. Vamos lá, vamos voltar para você fixar no coração. Olha só. Segundo o artigo 1º da LDB, a educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações de sociedade civil e nas manifestações culturais. Exatamente o que está na LDB, Juvenal. Isso aqui está certo. C de certo. Vamos para a próxima questão, João. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, julgue o item. A liberdade de ensino e de aprendizado e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas são princípios educacionais cogentes. Eita! E agora, professor? O que é cogente? Olha só, para você que não sabe, cogentes é o quê? É algo necessário, é algo imposto, é algo que tem que ser cumprido, é algo necessário. Pronto, é algo necessário. Então aqui, ó, a liberdade de ensino e de aprendizado e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas são princípios educacionais necessários, são princípios educacionais obrigatórios, são princípios educacionais coercitivos. São ou não são? São ou não são? São ou não são?
Atenção, João! Se você marcou não, você errou. Você tem que marcar que é certo. A alternativa aqui está correta. Correta. Depois você dá uma olhadinha lá no artigo 3º. Veja o artigo 3º, dá uma lida no artigo 3º, né? Que vai estar o princípio lá no inciso 2 e 3, inciso 2 e inciso 3. E depois você dá uma lida, pesquisa o que significa cogente para você fazer uma análise, comparar uma coisa com a outra e para ter certeza da resposta. Vamos para a próxima questão. Com base na Lei 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases de Educação, LDB, julgue o item a seguir. A educação escolar é composta por apenas 2 níveis. A educação escolar é composta por apenas 2 níveis. Certo ou errado? Olha só, para você acertar essa questão, você tem que lembrar do artigo 21. Artigo 21 de quê? Da LDB. Vejamos na tela. Olha só que bonito esse artigo 21. Olha só. O artigo 21 está lá no título 5 dos níveis, ó, já está falando aqui, ó, dos níveis e das modalidades de educação. Dos níveis de educação, capítulo 1, da composição dos níveis escolares. Os níveis. A educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior. São 2 níveis, educação básica, 1 e 2, educação superior. Vamos voltar lá para ver se você acertou. Vamos lá. Se você marcou certo, você acertou. Se você marcou errado, você errou. A educação escolar é composta por apenas 2 níveis. É lá que a gente viu no artigo 21, inciso 1 e inciso 2, lá do artigo 21. Nossa, esse 2 aqui parece uma hashtag. Inciso 1, inciso 2, certo? É certo. Próxima questão. De acordo com a Lei número 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e suas alterações, julgue o próximo item. Os princípios norteadores do ensino elencados pela LDB incluem o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Tá fácil essa. A valorização da diversidade de pensamento religioso, a garantia de padrão de qualidade, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a gestão democrática do ensino público. Certo ou não? Sabe ou não sabe? Olha só, o artigo 3º já mais batido do que carro de pobre. Artigo 3º. Artigo 3º. Artigo 3º. Vamos dar uma olhadinha no artigo 3º? Vamos lá. O pessoal não gosta, mas eu vou olhar. Olha nós aqui, nosso artigo 3º, eu tenho que ler. Se eu não ler, a vida perde o sentido. Olha só, artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Não tem nada aqui falando de valorização da diversidade de pensamento religioso. Tem? Tem? Não tem? Vamos lá, vamos voltar para a nossa questão. Então, nós vimos lá que não tem essa valorização de diversidade de pensamento religioso, né? Dentre outras coisas. Então, a alternativa está aqui errada. Alternativa errada. Alternativa errada. Vamos para a próxima questão sem perder
tempo. Vamos lá. Acerca da legislação educacional brasileira, julgue o item a seguir. A experiência vivencial do aluno deve ser valorizada no processo de ensino e aprendizagem. Certo ou errado? A experiência vivencial do aluno deve ser valorizada no processo de ensino e aprendizagem. Certo ou não? Certo ou não? Para você responder essa questão, você tem que saber o artigo 3º, inciso 10. Vamos dar uma olhadinha lá? De volta aqui no artigo 3º, cadê o inciso 10? Olha só. Valorização da experiência extraescolar. Valorização da experiência extraescolar. Marca isso aí no seu coração e vamos voltar para a questão. Então aqui, ó, a experiência vivencial é uma experiência de vida, né? Experiência extraescolar. A experiência do aluno deve ser valorizada no processo de ensino e aprendizagem. Certo, de acordo com o artigo 3º, inciso 10. Nem precisava estar na lei isso aí, né? Bem lógico. Vamos para a próxima questão. Acerca da legislação educacional brasileira, julgue o item a seguir. De acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, ações educativas oriundas de movimentos como o hip hop também são processos formativos? São ou não são? E aí, sabe ou não sabe? Olha só, isso aqui você consegue acertar se você lembrar pelo bom senso, que o pessoal não gosta que eu falo isso, mas se tiver um pouco de bom senso, ou você tem que saber o artigo 1º, né? Vamos lá, um artigo 1º. Olha só o nosso artigo 1º aqui. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O hip hop é uma manifestação cultural. Nas manifestações culturais. Então, de acordo com o artigo 1º, da LDB, a alternativa está correta. Alternativa correta. Próxima questão. Julgue o próximo item tendo como referência a Lei nº 9.394 de 96, a LDB, e suas atualizações. De acordo com a mais recente redação dada ao texto da LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 6 anos de idade. Isso está certo ou isso está errado? Isso está certo ou isso está errado? Olha só, de acordo com a mais recente redação dada ao texto da LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 6 anos de idade. Olha só, para você responder esta questão, você tem que lembrar do artigo 6º. Artigo 6º. Teve um vídeo aí que eu confundi o artigo 6º com 6 anos. Perdão! Artigo 6º. Vamos dar uma olhadinha no artigo 6º? Olha só o artigo 6º aqui. Artigo 6º é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. 4 anos de idade. Cuidado para não confundir o artigo 6º, tá? Antigamente, antes desta lei aqui, ó, eram 6 anos. Cuidado. Eu confundi outro dia. Vamos para a próxima questão. Vamos voltar para a nossa questão, no caso, hein? Então, com base no artigo 6º, a alternativa aqui está errada. No caso aqui seria 4 anos de idade. 4 anos de idade. Vamos. Eita, morri. Eita. Quase que eu morro agora. Com base na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, julgue o próximo item. O poder público tem o dever de zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência de crianças e adolescentes à escola.
Certo ou errado? Certo ou errado? Olha só, se você ficou em dúvida, é porque você precisa dar uma olhadinha no artigo 5º, inciso 3. Vejamos. Olha só o artigo 5º aqui, bonitinho. Eu gosto de ler tudo aqui, hein? Eu gosto de ler, ó. O acesso é bom, toda vez que você for a lei, não lê só, como eu sempre falo, não lê somente, vai. Aqui é a resposta, ó. Não tenha preguiça, é o seu sonho. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, mas aí é uma coisa que fica perdida aqui no meio, aqui você, né, sem conexão. Leia tudo aqui, ó, você não vai perder tempo, você está ganhando tempo, ó. Artigo 5º, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Parágrafo 1º, o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, aí vem, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. 2. Fazer-lhes a chamada pública. 3. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. 4. Você lê depois. Vamos voltar à nossa questão. Então aqui, ó, o poder público tem o dever de zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência de crianças e adolescentes à escola. Está correto. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Está correto, que a gente viu lá no artigo 5º. Depois você volta lá, inciso 3. Vamos para a próxima questão. Cadê a próxima questão? Já está aqui. A respeito da inclusão da pessoa com deficiência e o Estatuto da Criança e do Adolescente, julgue o item a seguir. A autoridade competente que negligenciar a garantia do oferecimento do ensino obrigatório poderá responder por crime de responsabilidade. Certo ou não? Certo ou não? Olha, a gente estava lá no artigo 5º, né? A gente estava lá no artigo 5º e a gente vai voltar novamente lá. Para isso que eu quero que você veja, quando eu falo assim, leia tudo, porque você tem que saber tudo. Vejamos lá no artigo 5º. Vamos lá. Estamos aqui no nosso artigo 5º, né? A gente já leu, vou descendo aqui, ó. Depois você lê tudo. Parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, olha só aqui, olha o parágrafo 4º aqui, que bonito, olha só. Olha esse parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Marca aí no seu caderninho e no seu coração. Então, como foi visto agora no artigo 5º, parágrafo 4º, a alternativa está correta. Está correta. A alternativa está certa. Tá certa. Vamos para a próxima questão. À luz das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 2 anos de idade. É isso, a partir dos 2 anos de idade. Olha só, eu não vou voltar na LDB porque a gente já viu isso. A gente já viu o artigo 6º que eu falei para você não confundir o artigo 6º, né? Que o artigo 6º fala em 6 anos. Fala em 6 anos. Aqui está falando em quê? Em 2 anos. A partir dos 2 anos, não, está errado. Está errado. Questão errada. Errada. Bora para a próxima questão. Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, julgue o item subsequente. O direito à educação básica é objetivo, cabendo somente ao Ministério Público acionar o Estado para exigi-lo. Eu sempre falo assim, ó, cuidado com essas palavrinhas aqui, ó. Somente, tá? Somente, apenas.
Desde que... Não que toda questão que tenha essas palavras, elas estão erradas. Mas é para você prestar atenção que na maioria das vezes é aí que está a pegadinha. Então aqui, ó, o direito à educação básica é objetivo, cabendo somente, olha, vamos lá olhar o artigo 5º. Dá uma olhadinha no artigo 5º da LDB. Vamos lá. Olha só, artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Direito público subjetivo. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Agora que você sabe que educação básica é direito público subjetivo, você sabe que essa alternativa está errada. Errada de acordo com o artigo 5º. É o caput. Eita, que letra feia. Caput do artigo 5º. Vamos para a próxima questão. A Lei de Diretrizes e Bases, LDB, Lei número 9.394, foi promulgada em 20 de dezembro de 1996. Desde então, ela vem abrangendo os mais diversos tipos de educação: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além de outras modalidades do ensino, como a educação especial, a educação indígena, a educação no campo, o ensino à distância. Cabe a nós, brasileiros, segui-la, tornando a educação muito mais humana e formativa. A respeito dos direcionamentos dados pela Lei de Diretrizes e Bases em relação à educação, julgue o item. A educação, que é um dever do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o desenvolvimento do educando para a qualificação para o trabalho. Atenção! Tem por finalidade a finalidade da educação. A finalidade da educação tem por finalidade o desenvolvimento do educando para a qualificação para o trabalho. É isso? Vamos dar uma olhadinha no artigo 2º se você ficou na dúvida. Olha só, artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Certo? Vamos lá para a nossa questão. Dessa forma, então, aqui, ó, tem por finalidade o desenvolvimento do educando? Não, você viu que não é só isso, né? A gente viu que não é só isso. Então, a alternativa está errada. A alternativa está errada. Errada. Próxima questão. A Lei de Diretrizes e Bases LDB, Lei 9.394, foi promulgada em 20 de dezembro de 1996. Desde então, ela vem abrangendo os mais diversos tipos de educação: educação infantil, ensino fundamental. Já leu isso, não? Não. Ensino fundamental e ensino médio, além de outras modalidades de ensino, como a educação especial, a educação indígena, a educação no campo e o ensino à distância. Cabe a nós, brasileiros, segui-la, tornando a educação muito mais humana e formativa. A respeito dos direitos, dos direcionamentos dados na Lei de Diretrizes e Bases, em relação à educação, julgue o item. Uma das atribuições do Estado é oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência. Uma das atribuições do Estado, olha que Estado, é oferecer educação infantil em creches e pré-escolas. Certo ou não? Certo ou não? Vamos dar uma olhadinha lá nos artigos 10. Olha só. Você
acerta. Pelo bom senso dá para você acertar. Mas eu gosto de mostrar a lei, para não ficar dúvida, porque às vezes a gente fala alguma bobeira aqui, a gente pensa uma coisa e fala outra. Vamos aqui, artigo 10, artigo 11, vamos lá. Olha só aqui o artigo 10. Os estados incumbênciam de, os estados, aí vem aqui, ó, depois você lê tudo isso aqui, mas o que interessa para nós está aqui, ó. Assegurar o ensino fundamental, olha só, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Olha só, a prioridade do Estado aqui é o ensino médio. Então, vamos descer aqui para o artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão. Os municípios incumbir-se-ão. Olha que bonito, olha só. Oferecer educação infantil, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, com prioridade o ensino fundamental. Os municípios, a prioridade dos municípios, a prioridade é o ensino fundamental. A prioridade do Estado é o ensino médio. Marca isso no coração. Então vejamos a questão. Agora você sabe que isso aqui está errado. Uma das atribuições do Estado é oferecer educação infantil em creche e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Não, Juvenal, está errado isso aqui. Olha só, na dúvida você tem que dar uma olhadinha no artigo 10 novamente. Leia o artigo 10, artigo 11, artigo 9. Vai lendo, vai lendo. Esquece séries, esquece fofocas, esquece tudo que tira o seu foco. Vai ler tudo isso aí. Vai dar uma... Leia a LDB inteira. Vamos voltar para nossas questões. Próxima questão. Olha só, esse texto aqui inicial é só para enganar besta, tá? Esse texto inicial aqui é só para enganar besta. Como eu sou besta, eu vou ler, ó. As diretrizes curriculares nacionais são normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Mesmo depois de o Brasil elaborar a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes continuam valendo, pois os documentos são complementares. As diretrizes dão a estrutura, a base, o detalhamento de conteúdos e competências. Tendo o texto acima como referência, julgue o item quanto às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos. O ensino fundamental compreende os anos 1º ao 5º ano e os anos finais, 6º ao 9º ano. De acordo com a Lei 11.274 de 2006, a matrícula obrigatória é para as crianças com 7 anos de idade, preferencialmente na rede pública de ensino. Olha só, eles falou um monte aqui, falou da DCN, falou aqui tudo que ele poderia falar, né? Mas na verdade aqui, a banca quer saber se você sabe, se você já está por dentro do artigo 32. No artigo 32, se você saber no artigo 32, você acerta a questão. Vamos dar uma olhadinha lá. Veja aqui o que diz o artigo 32, ó. Artigo 32 do ensino fundamental. O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante. Aí vem aqui, ó, depois você dá uma lidinha em tudo isso aqui, mas a resposta está aqui, ó, 6 anos de idade. 6 anos de idade aqui. Sabendo isso aqui, você acertaria a questão. Uma questão não muito difícil, fácil, né? Voltamos à nossa questão. Agora você sabe que a alternativa aqui está errada. Totalmente errada. Vamos para a próxima questão. A Lei de Diretrizes e Bases LDB foi promulgada em 20 de dezembro de 1996.
Desde então, ela vem abrangendo os mais diversos tipos de educação: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, além de outras modalidades de ensino, como educação especial, educação indígena, a educação no campo e o ensino à distância. Cabe a nós, brasileiros, segui-la, tornando a educação muito mais humana e formativa. A respeito dos direcionamentos dados na Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394, em relação à educação, julgue o item. Segundo a LDB, a educação básica é obrigatória e gratuita dos 5 aos 18 anos de idade. É isso mesmo, 5 a 18 anos de idade. De 5 a 18, olha só, isso aqui. Você não pode errar essa questão, hein? Se você errar isso aqui, você tem que ler 10 vezes o artigo 4º. Artigo 4º. Mas eu vou te mostrar o artigo 4º. Olha o artigo 4º aqui. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. 4 aos 17 anos de idade, fácil demais. Vamos para a questão. Então, aqui, com base no nosso artigo 4º, essa questãozinha está errada. Está errada, não são, né, dos 5 aos 18, né? Não, 4 aos 17. Agora você sempre sabe, você sempre soube. Próxima questão. Nas últimas décadas, diante de um crescente movimento mundial de educação para todos, o Brasil fez importantes avanços no campo das políticas educacionais voltadas para a garantia do acesso e da permanência na escola. A Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, elaborada pelo MEC em 2008, por exemplo, define princípios e ações que devem ser implementados para garantir a escolarização regular e o atendimento educacional especializado para todos os alunos. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item juvenal. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. E aí, certo ou não? Sabe ou não sabe? Olha só, pelo bom senso, você não tem como errar uma questão dessa. Pelo bom senso, você não precisa errar uma questão dessa. Mas você pode também saber de cor e salteado o artigo 58, que a gente vai dar uma olhadinha nele. Então vamos lá, olha só, eu falei artigo 58, mas o artigo 4º também fala aqui, ó. Atendimento, aqui, ó, o dever do Estado aqui com a educação escola pública será efetivado mediante a garantia de... Aí vem aqui, ó, inciso 3 aqui, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Aí a gente vai descer aqui lá para o artigo 58. Artigo 58 aqui da educação especial. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. O atendimento educacional será feito com base em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Parágrafo 3º. A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observando o inciso 3 do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. Agora, já que você viu o artigo 58, vamos voltar para a nossa questão. E se você havia ficado em dúvida, agora você não tem mais dúvida. Agora você sabe que a alternativa correta... Você sabe que a questão está
correta, isso mesmo. Você dá uma olhadinha na dúvida, você vai dar uma olhadinha novamente no artigo 4º, inciso 3, e depois você dá uma lida lá no artigo 58. Artigo 58, artigo 4º, e dá uma olhadinha no artigo 60, né? Que você viu que o artigo 58 você faz uma menção lá ao artigo 60. Veja tudo isso para ficar por dentro de tudo. Próxima questão. Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 9.394 e 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Pedro e Lúcia têm 3 filhos, um de 6 anos de idade, um de 5 anos de idade e um de 4 anos de idade. Assertiva. Nesse caso, Pedro e Lúcia têm o dever de efetuar a matrícula de todos esses filhos na educação básica? Sim ou não? Certo ou não? Sabe ou não sabe? Se você ficou na dúvida, vamos dar uma olhadinha no artigo 6º. Vamos lá, dar uma olhadinha no artigo 6º da LDB. Vamos lá. Olha novamente o artigo 6º da LDB. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. A partir dos 4 anos de idade, marca isso aí no coração se você esqueceu e vamos para a nossa questão. Então, voltando aqui à questão, a gente viu lá que a obrigação é, de acordo com o artigo 6º, a obrigação de matricular é a partir dos 4 anos. A partir dos 4 anos. Aqui tá. Deixa eu ver aqui, ó. Lúcia tem 3 filhos, um de 6, um de 5 e o outro de 4. Então tem que matricular todo mundo. Nesse caso, tem o dever de efetuar a matrícula de todos os filhos na educação básica. Está correto. Está certo aqui de acordo com o artigo 6º. Vamos para a próxima questão. Com base na lei número 9.394 e 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, julgue o item a seguir. É assegurada àqueles que não tiveram acesso à escolaridade na idade certa a realização de exames supretivos para a conclusão do ensino fundamental, a partir dos 14 anos de idade para a conclusão do ensino médio. Opa, peraí, vamos ler. Opa, eu li horrivelmente. É assegurada àqueles que não tiveram acesso à escolaridade na idade certa a realização de exames supretivos. Pronto, aqui tá certo. Para a conclusão do ensino fundamental a partir dos 14 anos de idade. Para a conclusão do ensino fundamental a partir dos 14 anos de idade, certo? Para a conclusão do ensino médio a partir dos 17 anos de idade. Então, para o ensino fundamental a partir dos 14 e ensino médio a partir dos 17. Está certo ou não? Está certo ou não? Vamos ver o que diz a lei. A lei diz tudo isso lá no artigo 38. Vejamos. Olha só o artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supretivos que compreenderão a Base Nacional Comum Curricular, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames a que se refere esse artigo realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. Olha só, ensino fundamental para os maiores de 15 anos. No nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Ensino médio para os maiores de 18 anos. Então, fundamental 15, ensino médio 18. Agora você sabe que com base lá no artigo 38, tá tudo errado aqui. Não são a partir dos 14, são 15 anos. Para a conclusão do ensino médio, a partir dos 17, você viu que não são 17, né? São 18 anos. 18 anos. Então aqui, ó, tá errado. 15 e 18. Próxima questão.
De acordo com a Lei nº 9.394 e 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB e suas alterações, julgue o próximo item. Conforme a LDB, é assegurado ao aluno da educação básica atendimento educacional em todo o período que ele estiver internado para tratamento de saúde, em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado. Certo ou não? Sabe ou não sabe? Olha só, para você acertar, nossa, não estou bem. Para você saber isso aqui, você tem que saber o artigo 4º. A de amor, B de paixão. A de amor, B de paixão. Vamos dar uma olhadinha no artigo 4º A. Olha só, se você não leu o artigo 4º A, olha, dei uma lida agora. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno de educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público, em regulamento na esfera de sua competência federativa. Vamos voltar à questão. Marca no seu coração esse tempo prolongado. E agora você sabe que, de acordo com o artigo 4º A, a alternativa está certa. A alternativa certa de acordo com o artigo 4º A. Bora para a próxima questão. Olha que questãozinha pequenininha. Acerca da legislação educacional brasileira, julgue o item a seguir. Os pais devem matricular os filhos na educação básica a partir dos 4 anos de idade? A partir dos 4 anos de idade, olha só, a gente viu isso lá no artigo 6º, você não pode errar, artigo 6º. O artigo 6º é igual a 4. Artigo 6º é igual a 4, está correto. Isso aqui está correto. Porque eu não vou mostrar o artigo 6º, porque eu já mostrei 2 vezes. Tá bom demais, você já deve ter marcado no coração. Então vamos para a próxima questão. À luz das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir. É vedado aos sistemas de ensino manter cursos e exames supletivos? Olha só, uma questão que, se você errar, você nem precisa se inscrever nesse canal. É vedado o ensino supletivo? Os exames supletivos? É vedado? Não pode ter? É vedado? É vedado aos sistemas de ensino manter cursos e exames supletivos. Olha só, manter cursos e exames supletivos. Aí, né, complicou tudo. A gente acabou de dar uma olhadinha no artigo 38. Então, se você ficou em dúvida nessa questão aqui, você vai ter que ler o artigo 38, porque eu não vou ler mais, que eu estou cansado. Porque essa questão aqui está errada. Manter cursos e exames supletivos não dá para você errar. Próxima questão, vamos lá. À luz da Lei Federal nº 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir referente à organização da educação nacional. A União incumbe baixar normas gerais sobre a educação. É incumbência da União baixar normas gerais, olha só que bonito, normas gerais sobre a educação. Certo ou não? Certo ou não? Olha só, tem que saber o artigo 9º, mas pela lógica aqui você consegue saber a resposta. Vamos dar uma olhadinha no artigo 9º. Artigo 9º lá da LDB. Veja. Olha só, o artigo 9º é grande. Você tem que ler o artigo... A partir daqui, ó, da organização da educação, você tem que saber. Não adianta. Você vai ser professor, tem que saber tudo. Olha só. Artigo 9º. A educação e... Ai, meu Deus, a educação. A União incumbe-se de... Aí vem, desce. Vem aqui, ó. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Faz um pouco de lógica, né? Então vejamos lá a alternativa, não a nossa questão, para marcar no coração, João. Agora que você deu uma olhada lá no artigo 9º, você sabe que essa alternativa está correta. Quando está correta, a gente fica feliz. Está correta. Próxima questão. À luz da Lei Federal nº 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, julgue o item a seguir referentes à organização da educação nacional. Aos estados incumbe assegurar o ensino fundamental
e oferecer com prioridade o ensino médio aos que o buscarem. Olha só, a gente viu uma muito parecida com essa, não foi? A gente viu lá o artigo 10, a gente viu o artigo 10 e o artigo 11. Artigo 10 e o artigo 11. E eu falei das prioridades, você não pode mais esquecer. Mas se você já esqueceu, veja novamente o artigo 10. Olha só o artigo 10. Os estados incumbir-se-ão de. Incumbe aos estados o que aqui? Aí você vai descendo, aí vem aqui, ó. Assegurar o ensino fundamental, e oferecer com prioridade o ensino médio, a todos os que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Então, é oferecer com prioridade. Vamos voltar nessa questão? Então, olha só, de acordo lá com o artigo 10, aos estados incumbe assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Olha só, o ensino médio aos que os buscarem. Ensino médio, certo, questão correta. Tem que ler a LDB. A educação básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade e dignidade, respeitando e valorizando as diferenças. Acerca da metodologia de ensino da língua francesa e de assuntos correlatos, julgue o item a seguir. Olha só, isso aqui é uma questão mais específica aqui para o pessoal de professor de língua francesa, né? Mas vamos ver se a gente consegue acertar pelo bom senso. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a BNCC, e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a escola tem autonomia para tomar decisões didático-pedagógicas que sejam condizentes com o contexto sociocultural local em que está inserida. Olha só, é uma questão um pouco subjetiva, tal, mas que a gente consegue acertar pelo bom senso aqui. Mas se você acredita que deve haver uma autonomia da escola para constituir um elo, a escola, cadê um lápis aqui? A escola, aqui é a escola, nossa, que escola feia, peraí, aqui é uma escola, Você acha que deve haver uma autonomia da escola para constituir um elo com a comunidade? Será que tem que haver um elo entre escola e comunidade? Se você acha que tem que ter esse elo, então essa alternativa está correta. Olha só a palavra bonita aqui, ó, que sejam condizentes. Aqui, essa palavra aqui já diz tudo. Sejam condizentes com o contexto sociocultural local. Tá coerente, ficou bonito, tá bonito. É correto isso aqui. Vamos para a próxima questão. À luz da Lei Federal número 9.394 e 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir, referentes à organização da educação nacional. A União incumbe autorizar e reconhecer cursos das instituições de educação superior, podendo essa atribuição ser delegada aos estados que mantiverem instituições de ensino superior. Eita! E aí? Certo ou não? Certo ou não? Para saber isso, se está certo ou não, a gente tem que dar uma olhadinha lá no artigo 9º. Isso para quem não sabe. Quem sabe, parabéns. Para quem não sabe, vamos lá dar uma olhadinha no artigo 9º novamente. Olha só o artigo 9º que você vai ter que ler todo. A União incumbe-se-á de. Aí vem aqui, a gente vem descendo aqui, ó, vem descendo. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, certo? Marcou isso aí? Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino. Aí você desce aqui, ó. Parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso 9, o inciso 9 é esse aqui, né? O inciso 9, olha só, o inciso 9.
As atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Certo? Marca isso aí no coração e vamos para a questão. Agora você sabe que, com base no artigo 9º, inciso 9 e parágrafo 3º, a alternativa está correta. Está correta. Alternativa correta. Próxima. À luz da Lei Federal número 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item a seguir referentes à organização da educação nacional. Aos estados incumbe, com exclusividade, definir as formas de oferta do ensino fundamental. Olha de novo. Aos estados incumbe, com exclusividade, definir as formas de oferta do ensino fundamental. Esse aqui você tem que ler novamente o quê? O artigo 10, Juvenal. O artigo 10. Vamos lá no artigo 10 para fixar no coração. Olha só, o artigo 10 não é o mesmo inciso, hein? Agora é outro inciso. Olha aqui. Organizar, manter aos estados os estados incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Definir com os municípios, então já não é com exclusividade, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Então não tem aqui, definir com os municípios. Então já quebrou aquele esquema de exclusividade. Vejamos a questão. Então agora você sabe de como eu vou marcar aqui para você depois. Inciso 1 e inciso 2. Está errada. Não é com exclusividade. É em parceria com o município. Definir com os municípios. À luz da Lei Federal número 9.394 de 96, julgue o item a seguir, referente à organização da educação nacional. A União incumbe privativamente estabelecer diretrizes e procedimentos para identificação e cadastramento de alunos com altas habilidades. A União incumbe privativamente estabelecer, cuidado, hein, com essas palavrinhas, privativamente, exclusivamente. Vamos dar uma olhadinha no artigo 9º. Artigo 9º. Vamos lá no artigo 9º. De volta aqui ao artigo 9º. A União incumbe-se-á. E desce, vem aqui, ó. Vou marcar aqui. Vamos marcar aqui pra gente não esquecer. Estabelecer em colaboração, olha só, em colaboração com estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Voltamos para a nossa questão. Agora você já sabe que não é privativamente, então tira isso aqui do seu coração e depois você dá uma lida novamente no artigo 9º inteiro. Copia no seu caderno, arruma tempo para fazer isso. Vamos para a próxima questão. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, julgue o item. A democratização do ensino público na educação básica revela-se na participação das comunidades escolar e local. A democratização, olha só, o que você entende por democratização do ensino público na educação básica? Revela-se na participação das comunidades escolar e local? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não ou sim? Sim ou não? Não ou sim? Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Isso aqui está muito fácil, né? Como houve uma atualização do artigo 14, vamos dar uma lida no artigo 14, só para a gente ver a última atualização da LDB. Vamos lá. Olha aqui o artigo 14, com redação dada em 2023, uma das últimas atualizações aqui da LDB. Artigo 14. Lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público
na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. E olha só aqui, ó, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Então aqui ficou fácil, ficou bem na cara do gol. Voltamos para nossa questãozinha. Então aqui ficou fácil de acordo aqui com a base lá no artigo 14. A alternativa está correta. Alternativa correta. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, julgue o item. Aos docentes compete observar as estratégias de recuperação de alunos de baixo rendimento consoante diretrizes firmadas pelo município. Certo ou não? Sabe ou não sabe? Olha só, deixa eu dar um aviso. E aqui nós temos 100 questões para você treinar no estilo aí de certo ou errado. Eu vou deixar essas questões, eu vou deixar o link para baixar essas questões está na descrição deste vídeo. Mas olha só, é o seguinte, lá tá escrito, lá no nosso site tá escrito, eu vou mostrar. Olha só, aqui ó, aqui é o nosso site, eu vou colocar, aqui tá aqui ó, atenção, rola a página para chegar nas questões grátis. Aí o camarada chega aqui e já volta, aí já entra aqui e já fica desesperado, não lê. Atenção, role a página para chegar nas questões grátis. Aí você vai rolar. Aqui é questão grátis? Não. Aqui é questão grátis? Não. Você vai rolando, até chegar nas questões grátis. Olha que bonito, ó. Questões grátis. Aí vai tá aqui as questões grátis. Você escolhe o que quer baixar aqui, ó. Aí tá aqui. Eu vou colocar essas 100 questões aqui, ou aqui ou aqui. Um desses dois lados aqui. O site é meu, eu coloco no lado que eu quiser. Então aqui, tenha um pouco de paciência, vai rolando. Ou não, se você não quiser baixar. Mas vou deixar aqui nesse site. Acabou meu tempo, link na descrição deste vídeo. Link na descrição. Valeu, tchau, grande abraço e sucesso!